Fala pessoal, hoje eu estou passando aqui para responder uma pergunta que eu recebi sobre como deixar o soco mais potente, como ter mais potência no soco. Essa pergunta eu recebi no Instagram, eu tenho meu Instagram Teixeira Fight. Caso você queira deixar uma pergunta lá, semanalmente eu abro a caixa de perguntas e aí algumas delas eu trago aqui para responder de forma mais completa. Foi o caso dessa, né? Então, como deixar o soco mais potente? Tem alguns fatores que a gente precisa se preocupar na hora de pensar em soco potente, potência do soco. A primeira delas, o primeiro fator é a estrutura física, né? Então você tem que ter força e velocidade, né? Lembrando que potência é força e velocidade, né? Você não pode ter apenas força, se preocupar apenas em ser forte, mas tem que ter velocidade também no movimento na hora de socar para o golpe ser potente, né? Para causar mais dano no adversário. Então, claro, musculação, né? É um exercício aí, é uma forma de você aumentar a sua força, né? Existem vários músculos envolvidos no soco potente, não é só o braço. Na verdade, o corpo inteiro está envolvido na hora que a gente fala de soco potente, né? Então, deixar o corpo mais forte através da musculação e dependendo aí da fase da periodização que você faz, através da musculação você vai conseguir também treinar a potência, né? Você vai conseguir fazer com que os seus músculos sejam fortes e rápidos fazendo um treino de musculação aí, né? Um treino não, né? Pelo menos umas 3 vezes por semana aí você vai ter que fazer treinos de musculação. Exercício com o peso do corpo também, principalmente flexão, são bastante menosprezados aí, mas na verdade te ajudam bastante a ter um soco potente e a manter a potência ao longo da luta. Então, por exemplo, às vezes você tem confiança na potência do seu soco, mas você não consegue ali sustentar essa potência conforme o tempo vai passando na luta, né? Tá ali, sentindo confiante no começo da luta, passa 1 minuto, 2 minutos, aí começa a pesar o ombro, começa a queimar os músculos, e aí a potência do soco vai embora, né? Então eu acredito que esses exercícios com peso do corpo, eles te ajudam a ter mais resistência muscular. E essa resistência muscular vai servir de base para que você consiga aí sustentar por mais tempo a potência no soco. Então, estrutura física, né, seria esse um fator para deixar o soco mais potente. O outro seria a biomecânica do movimento, ou seja, você se preocupar em fazer o movimento de soco corretamente. Então, quanto mais ereta está a sua postura na hora do soco, quanto menos você deixa escapar força para o lado, mais o soco vai sair forte. Às vezes você faz o soco aqui, ó, e abre o cotovelo aqui, ó. Isso aqui vai fazer com que um pouquinho da força escape, né? Se você faz o soco com o cotovelo fechado, esse movimento está concentrado para frente, né? Então vai fazer com que o soco tenha mais potência. Então você ter essa preocupação com a biomecânica, você saber usar a cintura, ter a postura correta, né? Fazer o movimento aqui do braço corretamente, vai fazer com que você tenha maior potência. E um treino que ajuda bastante a você, ao mesmo tempo, corrigir essa parte e também te dar uma base física boa, é o treino de elástico, né? Você fazer um treino bem feito de elástico, ele meio que te obriga a fazer o movimento correto. Quanto mais errado você faz, mais fadiga você sente nas partes que não era para sentir. Então, o movimento correto, com a postura correta, vai te ajudar a ter mais eficiência na hora de socar, né? Na hora de socar no elástico. Isso vai fazer com que a força não escape de uma forma assim. O elástico ele te puxa para trás aqui, né? Mas se você abrir aqui o cotovelo, ele vai te puxar para o lado aqui e vai fazer com que seu ombro queime rapidinho. Se você não fizer o movimento correto, você vai cansar mais, né? Então essa é a lógica aí de, além, né, claro, da parte física, né, você fazer o movimento corretamente aí com o auxílio do treino de elástico. Outro fator é a base, né? Você tem uma base forte, né? Além da postura correta, né?
você ter uma base forte, né? Quanto mais forte é a sua base, mais forte vai sair o seu soco, né? Se você, por exemplo, às vezes tem gente que, não sei se vocês já repararam, mas na hora que soca, cai para frente, assim, né? Projeta o corpo para frente, né? Isso significa que a base dele está fraca. Tanto é que, se o adversário fazer isso aqui, a pessoa cai para frente, né? Porque não tem uma base forte. Então, você tem uma base forte, vai fazer com que o soco seja forte também. Essa base forte, na verdade, ela tem uma importância assim, fundamental na hora de transferir a força das pernas para a mão, para o soco, né? Porque a gente sabe que o soco não é só o movimento do braço, mas é o movimento do corpo inteiro. Então, esse movimento da cintura que você faz, esse giro na hora de socar, tem muita influência das pernas também. Tanto é que você, na hora que você soca, seu calcanhar, ele involuntariamente ele levanta, né? Não é que você vai ter que levantar, não, ele vai levantar naturalmente, porque você está usando a cintura, né? E essa base aqui vai te ajudar a fazer um movimento de cintura mais forte, mais rápido, né? Então, ter uma base forte vai te influenciar, né? Esse é o terceiro fator aí. E um quarto fator também que o pessoal não presta muita atenção é você conseguir fechar a mão com força, né? Mesmo as modalidades aí que usam luva, é importante você ter a capacidade de fechar a mão com força, né? Então você fazer treinos aí de flexão, né? Aquele mencionado que eu falei agora há pouco aí, treino de flexão, quando for fazer, faz com a mão fechada, né? No karatê a gente faz muito treino de makiwara também. Makiwara é um aparelho que a gente assim amarra uma corda de uma estrutura, né? E bate ali, né? Vai batendo ali. É um treino que a gente chama de calejamento, né? Então, fazer com uma certa frequência isso aí vai te ajudar a fechar a mão com força e vai evitar que aconteçam situações como, por exemplo, você às vezes socar o cotovelo do adversário e a sua mão tá mole. Isso daí aumenta muito o risco de fratura, né? Então, a mão dura ali, mesmo que às vezes você acerta o cotovelo, acerta algum lugar que não era para acertar, como você está acostumado a fechar a mão com força, você não vai ter tanto dano quanto se a mão tivesse frouxa. E outro você às vezes tem toda a estrutura, o corpo tá todo forte, você tem a biomecânica, você tem a postura, tem a base forte, e aí na hora de socar, você soca, mas a mão tá meio mole assim, o soco acaba não sendo potente, acaba ficando aquém do que poderia ser também. Então esses fatores aí, esses quatro aí, fechar a mão com força, biomecânica, base e estrutura física, né? E para melhorar isso aí, você tem que dividir em treinos, né? Musculação aí vai umas 3 vezes por semana. Isso é uma sugestão aqui aleatória, mas você vai ver a sua realidade, né? A sua programação de treinamento e vai encaixar. Como complemento, isso é muito importante, né? O treino principal é o treino de luta. Agora o complemento é esses aí que você vai colocando. Então, de repente, musculação 3 vezes por semana. Flexão aí dá para fazer 3 ou até mais, dependendo aí da sua programação. Treino de elástico, eu tomaria um pouquinho mais de cuidado. Fazer um treino bem feito uma vez por semana, né, já é mais do que suficiente, né, porque ele exige muito das articulações e no longo prazo pode trazer problemas se você exagerar. Então, uma vez por semana está de bom tamanho. Treino de makiwara, também umas 3 vezes por semana. Todos esses treinos de musculação assim, de musculação não, de calejamento, é importante você dar um estímulo, um descanso, um estímulo, um descanso. Então sempre deixar um espaço aí. Então acho que umas 3 vezes por semana é o suficiente para você melhorar, né? E bom, resumindo é isso aí, né? Para você ter um soco potente, é importante você fazer uma boa preparação, fazer os treinamentos aí não só de luta, mas esses complementos. Mas o importante é você ter uma programação de treinamentos para o ano inteiro, né? Você ter a sua programação lá de competições, ou se você não é competidor, uma programação de, não sei, exame de faixa, ou qualquer outra coisa que te estimule a treinar mais, né? Você ter a programação anual para você
conseguir avançar, né? E aí você fazer esses treinos todos baseados nessa programação. Não fazer o mesmo treinamento o ano inteiro, né? Vai ter época que você vai focar mais em uma parte, vai ter outra época que você vai focar mais em outra, né? Então, e aí você vai evoluindo, né? Você vai conseguindo medir a sua evolução ao longo do tempo. Beleza? Então, por hoje é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você conhece alguém que vai se beneficiar com esse vídeo, encaminha para ele, né? E a gente se vê na próxima.